Olá, mais uma vez estamos com o nosso programa Medicina Explicada. Esse é um podcast da Med Brasil, a sua Med Brasil, que desenvolve cursos de pós-graduação Lato Sensu em mais de 20 especialidades. Todos os cursos devidamente registrados no Ministério da Educação e reconhecidos como uma pós-graduação normal, como todos conhecem como funciona isso. E hoje nós estamos com um grande mestre que vai falar sobre cuidados paliativos, ou medicina e cuidados paliativos. Então, nós vamos entrevistar o professor Alze Tavares, que vai falar um pouco mais sobre medicina e cuidados paliativos. Professor Alze, é um prazer enorme poder contar com a sua presença. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua carreira, o seu dia a dia como médico e, em especial, nessa área tão importante para a medicina. Bom, inicialmente quero agradecer o convite à Med Brasil pela iniciativa em criar essa pós-graduação em cuidados paliativos. Acho que é uma oportunidade imensa para educar mais médicos nessa área que é tão carente no nosso país. Realmente reforço aqui o nosso agradecimento à Med Brasil, à gestão. Aí quero começar falando um pouco da minha história, como foi solicitado. Eu formei pela Escola Baiana de Medicina em 1985, vim fazer residência na Unifesp, aqui em São Paulo. Em 86 eu entrei na residência, acabei fazendo mestrado, doutorado pela Unifesp, e eu fiz 1 ano de clínica médica na residência, 2 anos de nefrologia, e depois fiz mestrado e doutorado. Em 2000, no começo dos anos 2000, eu fui trabalhar na Camargo como nefrologista e acabei tendo contato com os cuidados paliativos. Na ocasião também eu era médico da equipe clínica do Hospital Paulistano e a gente acabou... o cuidado paliativo é assim, quando você tem mais contato, você se apaixona. Se você gosta de cuidar de pessoas com problemas sérios, doenças graves e complexas, e gosta de cuidar bem do ser humano, eu acho que a medicina paliativa é uma área apaixonante, porque envolve conhecimentos profundos de todas as áreas do conhecimento da medicina, e, além de tudo, envolve uma mudança de comportamento daquela medicina centralizada no órgão ou sistema específico para uma medicina centrada no paciente e família como um todo. Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar e, coincidentemente, na ocasião, em 2005, 2004, tinha um diretor do Hospital Paulistano que gostava muito de cuidados paliativos e nos propôs a criação de um serviço lá. Então, nós criamos um serviço lá, na época, eu era coordenador da equipe clínica, e esse serviço a gente trouxe os clínicos para passar nos cuidados paliativos, muitos gostaram, muitos fizeram um curso de especialização. Na época, era o Palio, na Argentina, acho que era um dos pouquíssimos serviços que tinham para especialização em cuidados paliativos, e foram em 5 médicos, foi assistente social, foi enfermeiro, psicólogo, fui fazer curso na Argentina que o hospital patrocinou. E a gente acabou criando um serviço modelo, né, de cuidados paliativos do Paulistano. Criamos em mais 6 hospitais da rede, né, que pertencia à rede Abril na época. E, devido ao crescimento do serviço, a gente pediu a certificação pela JCI. O hospital já era acreditado pela JCI. Em 2008, 2009, se não me engano, foi a primeira acreditação do hospital, e nós conseguimos a certificação do programa de cuidados paliativos do Paulistano em 2013. Para vocês terem uma ideia, a primeira certificação de cuidados paliativos nos Estados Unidos surgiu em 2010. Tá? Então, foi algo assim bem desafiador para nós, foi um aprendizado muito grande nessa área. Criamos protocolos, programa, rotinas, ferramentas de avaliação de pacientes, e aí a gente acabou gerando uma bagagem enorme de conhecimento,
quando os certificadores passaram para avaliar o programa, eles ficaram encantados com a performance do serviço e elogiaram bastante a gente. Hoje eu acho que o programa já está na 4ª certificação. Eu saí de lá em 2015 porque eu fui transferido para outro hospital da rede, tá? Mas isso e eu continuei fazendo também cuidados paliativos no outro hospital onde eu fui. Depois mudei mais uma vez de hospital, continuei fazendo os paliativos. Hoje eu estou numa área menos, eu estou mais na assistência primária mesmo e fazendo medicina geral, entendeu? E medicina pré-hospitalar. Também a gente não perde a oportunidade de fazer cuidados paliativos em qualquer lugar que você esteja, né? Você sempre vai encontrar pacientes graves, com doenças graves e complexas, que você vai sempre trazer conforto, a oportunidade de trazer conforto para esses pacientes e suas famílias. Eu acho que é isso. Eu acho que, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Perfeito, professor. O professor Alzi Tavares seguramente é um dos pioneiros no Brasil nessa área tão importante da medicina e que a cada dia que passa, mais médicos e médicas têm interesses em conhecer, em estar envolvidos na medicina e cuidados paliativos. E a Med Brasil se honra muito, se sente muito honrada por saber que um dos pioneiros no Brasil hoje está coordenando o curso de pós-graduação. Professor, eu vou iniciar com algumas perguntas para que nós possamos enriquecer essa entrevista. Professor, quando é que e para quem os cuidados paliativos devem ser oferecidos? Então, o cuidado paliativo ele foi projetado para melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares através do controle de sintomas e dos cuidados centrados no paciente e na família. Ele pode ser oferecido para qualquer paciente que tem uma doença grave e complexa, independente do diagnóstico e prognóstico, isso é importante, tá? E o cuidado paliativo, ele não exclui, ele convive pacificamente com outras propostas terapêuticas, tratamentos curativos, tratamentos de controle da doença. Tá? Muitas pessoas acreditam que existe um limiar entre o que é curativo, deixa de existir quando entra o cuidado paliativo. Não, isso é uma falsa ideia do que é realmente cuidado paliativo. Cuidado paliativo não tem a ver com limitação terapêutica. Tá? Cuidado paliativo tem a ver com qualidade de vida, melhora de qualidade de vida. E não é incompatível com nenhum tratamento que um especialista indique, né, dentro das recomendações científicas, das recomendações baseadas em evidência. Né? Então, basicamente é isso. O cuidado paliativo, geralmente o especialista é focado na doença, o cardiologista é focado no coração, e o paliativista vai ver o restante. Né? O entorno, todo o sofrimento físico, emocional, social, espiritual, os problemas éticos, legais, né? Financeiros, né? Que esse paciente, essa família passa e vai fazer o possível para ajudar esses pacientes, essas famílias. Né? O paciente, na verdade, e a família são o centro do cuidado, tá? É o binômio do cuidado. Por isso que é um cuidado abrangente, geralmente envolve uma equipe interdisciplinar. Perfeito. E a gente, resumindo, né, pode dizer que os cuidados paliativos devem ser oferecidos a pacientes com doenças que ameaçam a continuidade da vida, desde o diagnóstico até o final da vida, né, visando Perfeito. sempre melhorar a qualidade de vida e aliviar o sofrimento. Bom, professor, E hoje, só aham, complemento, né, que hoje, quanto claro. mais precoce, nessas situações de doenças ameaçadoras da vida, quanto mais precoce você oferecer cuidados paliativos, melhor é o resultado. Tá? Tem vários estudos hoje, inclusive a ASCO, né, a Associação, American Association, Society of Oncology, de
Oncologia Clínica, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomenda cuidados paliativos precocemente para pacientes com doenças avançadas a partir do diagnóstico, tá? E o início deve ser ali o mais precoce possível, tá? Geralmente eles recomendam entre 8 e 12 semanas a partir do diagnóstico, né? Isso Perfeito. mostra melhores resultados em termos de qualidade de vida e até de desfecho, muitas vezes melhora a sobrevida. Né? E também hoje a American Heart Association também recomenda cuidados paliativos precocemente nos pacientes com falência cardíaca crônica. Perfeito. E é tão importante a gente ter um curso focado, construído para atender às necessidades dos médicos e médicas que queiram ampliar e conhecer muito mais sobre o tema medicina e cuidados paliativos. Professor, como funciona o serviço de cuidados paliativos? Por gentileza. Geralmente é uma equipe interdisciplinar. A gente trabalha junto com outras equipes, né? Então a gente tem a equipe de cuidados paliativos. Basicamente, a equipe de cuidados paliativos deve ter um enfermeiro, um médico, um psicólogo. Quando tem recurso disponível, a gente agrega aí o assistente social, que é muito importante, e o capelão, também é muito importante, pelo sofrimento espiritual que muitos pacientes têm. E o capelão é o profissional especializado na abordagem desse tipo de tratamento, né? Então, e essa equipe interdisciplinar, ela trabalha junto com outras equipes, enquanto o paciente tem recomendação de tratamentos dirigidos à doença, né? Quimioterapia, radioterapia, por exemplo, né? A equipe de cuidados paliativos segue junto a esses especialistas, ou dentro de hospital, ou nas clínicas, em ambulatório, né? E a partir do momento que a doença avança a uma fase que não existe nenhuma proposta terapêutica curativa, estabilizadora, modificadora da doença, determinada pelo especialista, aí esse paciente pode ficar apenas com a equipe das paliativas. Muitos médicos, a gente até recomenda que os colegas acompanhem os pacientes sempre, para não perder o vínculo, né? Os pacientes estão se sentindo abandonados pela equipe de origem, né? Mas muitas vezes os pacientes, na maioria das vezes, esses pacientes se sentem tão acolhidos pela equipe de cuidados paliativos que eles não sentem, não se incomodam com o fato de um médico não estar passando mais ou passar menos frequentemente naquele caso. Muito bom. E a gente sabe, né, só para resumir, que um serviço de cuidados paliativos sempre vai, evidentemente, deve ser conduzido por equipe multidisciplinar, que aborda aspectos físicos, emocionais, como o professor Alze disse, sociais e espirituais do paciente, e vai proporcionando um suporte contínuo e individualizado, tanto em ambientes hospitalares quanto domiciliares. Isso é tão importante, professor, esse acolhimento, né? Sim, sim, sem dúvida. E faz uma enorme diferença. A gente viveu isso durante muitos anos, o nível de satisfação de pacientes e familiares é muito grande, e também dentro do hospital. O cuidado paliativo humaniza o cuidado dentro do hospital, modifica os profissionais de saúde, né? Então, eles percebem o nosso cuidado com o paciente, a família, eles modificam o comportamento, né? Recentemente, um colega mandou uma mensagem para mim, que ele saiu de um dos lugares que ele estava trabalhando com a gente, para fazer residência, ele falou, olha, realmente eu aprendi a cuidar do paciente com você, ver o paciente de uma forma diferente, é um olhar diferente, é respeitar o paciente, entender qual a razão, qual o tipo de sofrimento que ele tem, e fazer o possível para melhorar aquele sofrimento, não só do paciente, mas também da família. Perfeito. Professor, como é que a gente pode integrar os cuidados paliativos em outros serviços de saúde? Eu acho que isso é tão importante, né? Sim, sem dúvida. Existe
Nós ainda no Brasil estamos no nível, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, nós éramos no nível, o nível 5 seria o nível de integração em todos os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, né? No Brasil, nós estávamos até uns 3, 4 anos atrás no nível 3, hoje em dia a gente está no nível 3B, que é o cuidado, é uma prestação de serviços tipo generalizada. Existe em todo o país, mas assim, são ainda muito escassos. São Paulo, sem dúvida, é o local onde tem mais serviços de cuidados paliativos, principalmente a capital, né? Então, mas assim, ainda na atenção primária, ainda existe muito gap, muita falha de atendimento. O que falta são políticas públicas, né, e incentivos, não só em termos de educação nas escolas, de divulgação dos cuidados paliativos na sociedade, e também financiamento, né? Por não ser uma especialidade, é uma subespecialidade, a ANB criou em 2011 a certificação para cuidados paliativos para algumas áreas de atuação médica, para algumas áreas, para algumas especialidades. Inclusive, na nefrologia, a gente acabou colocando a nefrologia como uma das áreas que podem prestar o título, né, na Sociedade Brasileira de Nefrologia. Vocês terem uma ideia, assim, o doente renal crônico tem uma expectativa média, a média em torno de 5 anos. Então, você vê um paciente com doença oncológica hoje, câncer de ovário, tem pouco sobrevida semelhante à doença renal crônica, câncer de mama, 10 anos em média, né? Então, muita gente acha que a falência orgânica crônica ela tem uma expectativa de vida superior, é, desculpa, estou com um aviso aqui no meu Sem notebook. problema. Então, são as coisas que vêm sem a nossa autorização. E aí vem, as pessoas acreditam que essas doenças, só doença oncológica, reduz a expectativa de vida das pessoas, mas não. Várias doenças crônicas têm uma expectativa de vida semelhantes a algumas doenças oncológicas. Então, o cuidado paliativo está indicado para várias patologias. Então, quando a gente indica, trabalha precocemente, melhor é o resultado, né? E a satisfação é muito grande, não só dos familiares e pacientes, mas também das equipes que trabalham junto com a gente. O corpo de enfermagem, o corpo médico, acaba se envolvendo também e melhorando a sua qualidade assistencial em termos de humanismo, tá? Nossa, isso é tão bonito de ouvir e é tão bom de saber que nós estamos desenvolvendo esse curso para poder seguramente sermos mais capazes. A integração dos cuidados paliativos no serviço de saúde, né, professor? Requer capacitação profissional, políticas de saúde específicas e disponibilidade de medicamentos Sim, essenciais, né? Garantindo... perdão, pode falar? não, está certo. Disponibilidade de medicamentos, assim, principalmente em regiões, em rincões do Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente até tem uma boa disponibilidade de medicamentos, né? O SUS consegue fornecer uma série enorme de medicações para esses pacientes, mas isso não é o que acontece em outras regiões do país, né? E essa disponibilidade de medicamentos vai garantir uma abordagem mais continuada e coordenada em todos os níveis de atenção. Isso é muito importante. Professor, quais são as barreiras para o crescimento dos cuidados paliativos? O que são as barreiras no seu ver dia a dia? Então, as barreiras são várias, né? Então, educação insuficiente, né? Então, a população, os médicos ainda acham que, na verdade, os cuidados paliativos, quando ele começou lá no movimento hospice, lá pelos anos 50, 60, ele era limitado aos pacientes terminais, em fase terminal de doença, né? Depois dos anos 70 para cá,
né, os cuidados paliativos eles começaram a sair da margem para o centro. Então, deixaram de ser. O cuidado do paciente terminal faz parte também dos cuidados paliativos, mas hoje, quanto mais precoce a introdução dos cuidados paliativos, melhor é o resultado, melhor é o desfecho, né? Obviamente, como existem poucos profissionais especializados nessa área e a demanda é muito grande, né? Então, o cuidado paliativo ele não precisa ser feito necessariamente por uma equipe especializada. Então, todo médico que lida com pacientes com doenças crônicas, progressivas, ameaçadoras da vida, devem ter uma formação básica em cuidados paliativos. Uma formação básica nos controles de sintomas, formação básica no controle na comunicação, né? E quando necessário, esses cuidados pode solicitar o acompanhamento de uma equipe especializada. Hoje em dia também já existe em alguns países, como Holanda, por exemplo, as equipes especializadas ficam à distância para orientar equipes de cuidados básicos em hospitais. Clínicos envolvidos que gostam de cuidados paliativos para aprender a controlar sintomas, comunicação, determinar diretivas antecipadas de vontade, planejamento antecipado de cuidado, tá? Tudo isso pode ser feito como cuidado primário. Tá? Agora, tem famílias complexas, casos complexos, aí envolve uma equipe de cuidados paliativos especializada e essas equipes à distância dão suporte. É um tipo matriciamento, né? Uhum. Porque você não tem condições de formar. Para vocês terem uma ideia, a recomendação da OMS é uma equipe de cuidados paliativos ambulatorial, hospitalar e domiciliar para cada 100 mil habitantes. No Brasil está para uma equipe tá, para 1.600.000 habitantes. Tá? Então, nós estamos muito defasados com relação à evolução dos cuidados paliativos no país. No Brasil, dados da relatório da NCP de 2019, só 5% dos hospitais brasileiros têm equipes de cuidados paliativos. Nos hospitais americanos, de uma forma geral, hospitais com 50 leitos ou mais, em torno de 60% dos hospitais têm equipes de cuidados paliativos. Se você pega hospitais com 300 leitos ou mais, aí chega a 80% dos hospitais com serviços de cuidados paliativos. Então, existe uma diferença enorme de penetração, de capilaridade, quando a gente compara o nosso país com países de primeiro mundo. Lembrar que é uma especialidade que é mais abrangente, mais capilarizada em países de primeiro mundo. Né? Perfeito. O professor Alze Tavares é o nosso coordenador do curso de Medicina, Cuidados Paliativos para MED Brasil. Ele vai estar com vocês, que são médicos e médicas que estão se matriculando para o curso que começa no mês de junho. E nós estamos muito honrados, porque é um grande mestre, com grande experiência e com grande compromisso de fazer o melhor. E só para concluir a fala do professor, as principais barreiras incluem, como ele disse, falta de recursos, desigualdade no acesso aos serviços, escassez de profissionais especializados e a ausência, talvez, de políticas públicas, né, abrangentes que regulamentem e promovam os cuidados paliativos. E, seguramente, esse curso vai colaborar de forma incisiva, de forma muito produtiva, para que novos profissionais médicos e médicas inteirados do tema possam colaborar ainda mais com o bem-estar de pacientes que estejam necessitando desses cuidados paliativos. Professor, onde os cuidados paliativos podem ser realizados? Praticamente, o cuidado paliativo ele pode ser realizado em qualquer local, né? Desde que haja equipe disponível.
Então, hoje, a linha precoce, o ideal é que na linha precoce do cuidado, o paciente seja encaminhado ao ambulatório. É lá que, quanto mais tempo o paciente passar com a equipe de cuidados paliativos, melhor para ele. A literatura mostra isso, né? Então, assim, a linha de cuidado precoce é o ambulatório, né? O paciente é encaminhado pelo oncologista ou por outro especialista, né? Pneumologista, cardiologista, hematologista, nefrologista e faz acompanhamento ambulatorial. Essa é a linha de cuidado precoce. Aí depois a gente tem a linha de cuidado tardia, aquele paciente que chega grávido no pronto-socorro, vai para a UTI, é o paciente que chamam a gente na UTI. É um paciente que a gente já tem pouco, dificilmente esses pacientes conseguem sair da UTI, que são quadros muito graves, geralmente quando eles chamam é para já preparar os familiares para a fase final de vida do paciente. E tem os cuidados intra-hospitalares. Nas crises agudas, os pacientes vão para o hospital, né? Tem o hospital que até os pacientes oncológicos, todo paciente oncológico interna em hospital, ele tem indicação de acompanhamento com uma equipe de cuidados paliativos, que já é considerado um paciente com uma doença grave e complexa. E você pode fazer também cuidados paliativos no domicílio do paciente, né? Geralmente para os pacientes que têm sintomas mais estabilizados, né? Os pacientes que querem ir para casa, vão para casa com o suporte de uma equipe de cuidados paliativos. E tem também as clínicas que a gente chama de hospice, que são clínicas para pacientes. Hospice é uma filosofia de cuidado. Para nós e para os americanos, a filosofia de cuidado são os últimos 6 meses de vida para um paciente que está numa situação de finitude. Ele pode ficar em casa ou numa clínica especializada. Se ele for para casa, ele vai ter o suporte de uma equipe de cuidados paliativos, né? Se for numa clínica especializada, da mesma forma, essa clínica vai fornecer o cuidado necessário. E tem clínicas outras que não atendem só pacientes com esse perfil, mas todo tipo de paciente com doença crônica e também aceitam pacientes de cuidados paliativos. E até clínicas de reabilitação, né? Então, não existe uma limitação de espaço para que o cuidado paliativo atue. Pode atuar em qualquer lugar, né? Perfeito, perfeito. E a gente vai sempre recordando a vocês, médicos e médicas, que o professor Alze Tavares é o coordenador do nosso curso de Cuidados Paliativos, Medicina e Cuidados Paliativos, e as aulas iniciam em junho desse ano. Professor, eu queria também relatar que os cuidados paliativos também, só para resumir, né, pode ser realizado realmente em diversos lugares. As pessoas acham que é só um hospital, mas unidades especializadas, domicílios, instituições de longa permanência, e vai sempre depender das necessidades do paciente e dos recursos que estão disponíveis. E esse é um tema importante, né, professor? Recursos disponíveis, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, não só em termos de recursos de medicações, mas também de recursos de pessoas, né, de RH, né, pessoas capacitadas e habilitadas para fazer esse atendimento Sem dúvida. e atender às necessidades do paciente. Professor, os cuidados paliativos interferem em outros tratamentos? Não, não. Como eu falei anteriormente, Sim. todos os tratamentos indicados, eles não se incompatibilizam com os cuidados paliativos, tá? Mesmo que tenham proposta de cura, né? Porque eu não vou interferir, na verdade, assim, quando um oncologista me chama para acompanhar o paciente, eu não vou interferir na conduta dele com relação ao tratamento que ele está indicando. Ele é o especialista nessa área, na oncologia, tá? Então, o que eu vou abordar, a minha abordagem é diferente. Eu vou entender a história do paciente, da doença do paciente, a evolução e a repercussão que aquela doença está trazendo ao paciente e à família, em termos de qualidade de vida, de sofrimento, de todas as dimensões de sofrimento. E vou tratar isso de uma forma abrangente, tá? E com certeza essa abordagem muitas vezes até fortalece o paciente com relação ao tratamento dirigido à doença.
né? Um paciente, por exemplo, que tem sofrimento, tem muita dor, está nauseado, ele pode recusar fazer quimioterapia. Mas se você aborda o paciente e resolve o sintoma do paciente, esse paciente vai aceitar aquele tratamento com maior facilidade. Então, o cuidado paliativo não limita nenhum tratamento. Tá? Ele segue junto. Tá? A partir do momento, né, que o paciente não tem mais indicação de receber aquele tratamento dirigido à cura, à estabilização, à modificação da doença, aí ele passa a ser exclusivamente nos cuidados paliativos. Né? Agora, isso é um processo que varia de acordo com a doença, de acordo com o paciente. A gente sabe que nem todas as doenças elas têm comportamentos semelhantes. Tem pacientes que têm uma evolução melhor, tem outros que têm uma evolução mais grave, né? Então, e a gente sempre espera que o paciente, nosso paciente, tenha uma evolução melhor, né? Com qualidade de vida até o fim. Esse é o nosso objetivo. Perfeito, perfeito. E a gente fica sempre observando o quanto que deveria os cuidados paliativos já estar implantado no país há muitos anos. Quanto mais a gente escuta o professor Aouzio Tavares, mais a gente chega à conclusão de que demorou, mas pelo menos estamos implantando isso devagar no Brasil e espero que se transforme os cuidados paliativos uma área que seja em todos os rincões do Brasil, porque é de extrema importância para a qualidade de vida dos pacientes e também para a atenção e acolhimento aos familiares. Professor, vou fazer a última pergunta que nós nos propusemos aqui, e como os cuidados paliativos impactam a vida dos pacientes e familiares e cuidadores? Porque acho que isso, ao final, é o que realmente faz a diferença, né, professor? Sim, sim. Olha, hoje tem estudos que mostram que o cuidado paliativo precoce melhora a qualidade de vida e muitas vezes até a sobrevida. Tá? Tem estudos que mostram que os pacientes vivem até mais do que em cuidados paliativos quando recebe tratamento padrão, tá? Junto com o tratamento, junto com a equipe de cuidados paliativos, a qualidade de vida é melhor, o nível de estresse pós-traumático é maior, é menor, a ansiedade e depressão é menor, tá? Então, porque você melhora a qualidade de vida das pessoas. E esses pacientes toleram mais tratamentos, esses pacientes acabam vivendo mais. Então, o cuidado paliativo não antecipa a morte de ninguém. É um medo que as pessoas têm, né? É um preconceito que as pessoas têm, mas tem vários estudos, nós mesmos chegamos a fazer estudos no Paulistano, que os nossos pacientes viviam mais do que os pacientes que não, que foram a óbito por outras causas, entendeu? Com o mesmo perfil de pacientes, tá? Viveram mais. Então, isso tem vários da literatura que mostram isso, que vivem mais e melhor, tá? Então, isso não é uma regra geral, mas quando você bota, os estudos são muito difíceis de você fazer estudo clínico randomizado, porque como é que você vai randomizar pacientes com doenças graves? Você vai receber tratamento, você não vai receber tratamento paliativo. Então, isso é difícil fazer, tá? Desenhos de estudo em cuidados paliativos são difíceis de fazer, por isso que as evidências ainda não são tão robustas, né? Mas com certeza isso já tem evidências bem robustas, né, que o precoce, por isso que a ASCO hoje, a ESMO hoje recomenda o cuidado paliativo precoce, porque tem evidências que mostram isso, né, porque melhoram a qualidade de vida, sem dúvida. Né? Com relação à sobrevida, ainda tem algum gap, né, que tem estudos que mostram melhor, tem estudos que não mostram melhor, que não piorou, mas também não melhorou, entendeu? Uhum. Mas assim, de uma forma geral, a maioria dos estudos mostram que melhora a sobrevida também. Perfeito. E, Perdão, e tem perdão, pode outra continuar. coisa, os pacientes que recebem cuidados paliativos, eles melhoram a capacidade de enfrentar a doença, né? Então, eles toleram mais o tratamento dirigido à doença, tá? Então, quando você também, a estratégia do paliativo é fazer planejamento antecipado do cuidado.
né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o que é o planejamento antecipado do cuidado? Uma pessoa, qualquer pessoa pode fazer, independente da idade, independente se tem doença ou não, se é saudável ou não, é mais ou menos assim, que tipo de tratamento você gostaria de receber ou de não receber, caso você esteja diante de uma situação grave e você não possa tomar decisão por si só. O que é que você gostaria de passar para sua família? Entendeu? Ou para um procurador, um proxy, que possa tomar decisão no seu lugar. Então, isso é importante. É planejar o futuro. A gente vai fazer uma viagem. Você não planeja uma viagem? Né? Claro. Fazer uma viagem, eu planejo essa viagem. Onde eu vou ficar, quanto que eu vou levar, se eu vou alugar carro ou não, quanto que eu vou poder gastar na viagem. Né? Você planeja detalhes. Uma viagem planejada, ela tem muito mais chance de dar certo do que uma viagem que não foi planejada. Né? Então, as Perfeito. pessoas têm que perder o preconceito de conversar sobre o futuro. Né? A gente acha que todo mundo quer viver mais e melhor, né? Viver muito e com boa qualidade de vida. Só que as pessoas também precisam entender que você precisa planejar. Ah, eu quero viver muito. Para viver muito, eu preciso não abusar de hábitos que são ruins à saúde. Né? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar bem, eu preciso, né, ter boa qualidade de vida, né, para que eu tenha uma vida longa e saudável, certo? Então, isso é planejar também. Né? Agora, eventualmente, acontecem, né? Nós somos finitos, né? O ser humano, a morte é parte da vida, então nós temos que nos preparar também. Obviamente que os mais idosos estão cada vez mais próximos, né? A expectativa no Brasil para homem é em torno de 74 anos, mulher 76 anos. Não sei se mudou isso recentemente, né? Mas assim, é a média. Mas a gente vê idosos aí com 100 anos, é uma minoria, com 105 anos, eu já vi idosos com 103 anos, entendeu? Então, lúcidos, né? Um outro ponto, só 30% dos idosos conseguem chegar aí a senescência com a função cognitiva preservada, né? Então, o que vai acontecer com o paciente que tem Alzheimer? Né? Ele vai, lá na fase final, ele vai ficar totalmente acamado, dependente, vai parar de se alimentar, vai precisar de um dispositivo para dieta artificial. Então, isso é desejado? É isso que você quer? Isso tudo precisa ser conversado. Isso é o planejamento antecipado de cuidado. Tá? Obviamente que isso aí não é algo rígido. Você vai conversando no tempo certo, no momento certo. Pergunta se o paciente tem interesse em conversar sobre isso. A conversa não é assim, de uma forma abrupta. Né? Você tem que conhecer o paciente, explorar, ver a percepção do paciente, né? Sobre o futuro. Quer conversar sobre o futuro? Né? Sobre tratamentos que você gostaria de receber, que não gostaria de receber, o que é valor para o paciente, o que é preferência, né? O que é meta, saber diferenciar essas coisas. Valor aquilo que é digamos que é inalienável para você. Né? Para mim, por exemplo, independência e autonomia é inalienável para mim, são inalienáveis para mim. Tá? Preferência de cuidado. Minha preferência, se eu estiver diante de uma situação grave e irreversível, eu prefiro medidas que me dê conforto e qualidade de vida. Certo? É o que a Claro. maioria das pessoas querem. Isso tem estudos que mostram isso. Agora, tem aqueles não. Em torno de 20% querem uma vida longa, independente de estar ligado no aparelho, recebendo dieta artificial. Entendeu? Então, existem preferências. E como que a gente vai saber dessas preferências? Perguntando. Né? Cada pessoa, cada indivíduo é único. Né? Então, a gente tem que explorar, perguntar para saber. E o nosso objetivo não é contradizer o paciente, é oferecer suporte a ele para chegar onde ele quer. Né? A gente sabe que às vezes não é possível. O paciente que quer ver muito tempo e quer a preferência é viajar pelo mundo, às vezes ele não vai ter condições de fazer uma viagem pelo mundo numa fase final de vida.
né? Então, isso é relativo, mas assim, é importante que a gente entenda, ouça e tente compreender o paciente e negociar com ele. Olha, às vezes a gente não consegue esse objetivo, vamos tentar colocar metas menos alvissareiras, né? Para que a gente consiga alcançá-las, né? Então você vai levando assim, conversando com o paciente, sem nenhum atrito, né? Sem nenhum atrito, sempre respeitando o espaço do paciente, a liberdade do paciente e os desejos do paciente. Perfeito, professor. O professor Alze Tavares, como todos sabem, é o nosso coordenador do curso de Medicina Paliativa, Cuidados Paliativos, Medicina, Cuidados Paliativos. Professor, eu queria que, para concluir, pudesse fazer um convite aos seus futuros alunos e alunas médicas para o curso de pós-graduação e dizer para eles o que eles podem esperar desse curso que você está coordenando junto com seus colegas médicos e médicas do corpo docente. Bom, eu acho que é um curso que a gente tem trabalhado na grade do curso. Eu tenho certeza que o espaço, eu vi o espaço, vai ser um espaço maravilhoso, um ambiente de aprendizado muito bom, né, onde a gente vai ter ambulatório, né, ambulatório de especialidade, cuidados paliativos também. Então, é uma pós-graduação única e dificilmente você vai ver isso na prática, né? Então, você vai ter parte teórica e parte prática durante todo o curso, tá? Com preceptoria. Isso, para mim, é apaixonante. Cuidado paliativo é um tema apaixonante. Vocês vão se encantar. Obviamente, vão precisar estudar bastante, né? Porque é uma área que exige muito conhecimento, como vocês podem perceber. A gente tem que entender de todas as áreas. Eu tenho que entender de cardiologia. Eu vou pegar um paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho que saber se ele está bem medicado ou não. Quais são as últimas, o último guideline de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente já sabe que surgiram drogas novas aí no tratamento da IC. Então, a gente tem que estar consciente disso, né? E usar a estratégia adequada. Mesmo que o especialista que te chamou não tenha esse conhecimento, você vai usar o conhecimento técnico para usar o tratamento modificador da doença. Mesmo que não seja curativo, você pode modificar, você pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, exige muito conhecimento técnico. Tem que exigir muito conhecimento de comunicação, cuidado paliativo, a comunicação é fundamental, ela permeia toda a abordagem de cuidados paliativos. Então, é muito importante ter uma boa comunicação. Bioética, vamos ter tudo isso no curso. Vamos ter treinamento de roleplay, vamos ter curso, um tipo workshop de bioética, tudo isso vocês vão desenvolver no curso. Então, eu acredito que vai ser um curso maravilhoso, vamos ter excelentes profissionais dando aula, né? E a parte teórica, prática, além disso, o treinamento adequado em cuidados paliativos, que eu acho que é fundamental. Então, vocês são bem-vindos, a gente está muito ansioso para começar esse curso. Muito bem, obrigado, professor Dr. Alze Tavares, que coordena o curso de Cuidados Paliativos, curso de pós-graduação da MED Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, por estar participando do Medicina Explicada da MED Brasil. E a todos vocês, médicos e médicas, que tenham interesse de estar matriculados no curso que começa em junho, sejam, como disse o professor Alze Tavares, muito bem-vindos. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Disponha, eu que agradeço aqui pelo convite. Só queria mostrar o logo aqui da MED Brasil, que fica no avental. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Mais uma vez, um grande abraço, professor. Abraço, tudo de bom. Boa sorte para nós aí. Sucesso. Obrigado.